Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia muito abençoado no nome de Jesus. Um dia poderoso, profético. Um dia avassalador, recalcado, sacudido e transbordante da presença do Espírito Santo. Vocês aceitam o chimarrão? Esse chimarrão tá bom, hein? Tá muito bom. Esse chimarrão tá maravilhoso, hein? Você que toma chimarrão, leva seu chimarrão para nós tomar lá na madrugada, na oração. Chegar, né? Antes de começar a oração, porque depois começa a oração, aí já perdi, né? Todo mundo. Aí todo mundo já vai para outra dimensão. Mas você que toma um chimarrão, vai para conferência, leva o seu chimarrão, leva uma blusa de frio, leva uma mantinha. Né não, Nani? Leva uma mantinha. Amém? Leva uma blusa de frio, a mantinha para você forrar lá na grama. Nós vamos pro gramado fazer a oração lá, amém? Vai ser algo assim poderoso. Gente, o gosto é de um chá sem açúcar. Esse é o gosto. Esse é o gosto. Um chá sem açúcar. Esse é o gosto. Ô, Cecília, querida, um beijo pra você, minha querida. Seja bem-vinda, Verônica, Kelly, Fred. Sejam todos bem-vindos, amém? Mários, Laura. Glória a Deus. Não vai precisar não, mas na hora que vocês chegarem ali vai estar frio e eu não quero que vocês fiquem resfriados. Então, gente, se quem tiver uma touquinha ou aquelas blusas com capô, capô que fala, amor? Aquelas blusas com capô para vocês não se enfermar. Quero muito que vocês... Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Senhor Jesus. Não, já exclui e bloqueia esse povo que fica me ligando na hora da live. No nome de Jesus. Não é brincadeira. Vai ser excluído. Vou tirar aí do meu Instagram. No nome de Jesus. Aí não vai ver nenhum conteúdo meu. Ah, não. Sangue do Cordeiro. Tá vendo que eu tô em live e tá me ligando pelo Instagram. Não. Aí, ó. Oh, Deus. Dá paciência pra mim. Dá paciência pra mim, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá travando porque tinha alguém me ligando aqui toda hora, né? Pelo Instagram. Mas já vou banir do meu Instagram. Já não vai ver nenhum conteúdo. Não vai ver live nenhuma por não respeitar. No nome de Jesus. Isso é o cão. Já bloqueei. A Nani já bloqueou, já excluiu. No nome de Jesus. Glória a Deus. Não, é brincadeira um trem desse. Glória a Deus. Queridos, faltam 23 dias para a conferência? Sangue do Cordeiro. 23 dias para a conferência. 24/7. Tem tanta coisa para acontecer agora nesses dias. Meu Deus. Aleluia. É forte, queridos. É forte. É muito forte. Amém? Ainda bem que a nossa maior preocupação... Ontem nós ficamos trabalhando até umas... Chegamos em casa ontem, eram umas 10 horas, ajeitando as coisas da conferência, os olhinhos, o que vai pra lojinha da Global, amém? Tem muito óleo que vai pra lojinha da Global, tem muita camiseta, amém? Vocês se preparem. Glória a Deus. Bora lá, vamos começar, amém? Hoje nós vamos ler Ezequiel 41, certo? Fecha agora os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro cada vida que está aqui. Já, Senhor Deus, abençoa a nossa semana no nome de Jesus. Já te apresento o culto de hoje à noite, Pai, que eu vou estar fazendo na Global sobre retaliação espiritual. Te apresento, Senhor Deus, cada vida, cada família, cada casa. Declaro, Pai, uma semana de excelência, Pai, que o Senhor venha guardar na entrada, na saída, no trabalho, em todos os locais aqui, Pai, no nome e na autoridade de Jesus, aonde essa oração estiver sendo feita, Pai, nós aqui, Pai, consagramos, Senhor Deus, cada ambiente e declaramos que cai por terra no nome de Jesus, amém? Shalom, shalom, queridos, para todos vocês. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês.
vai ter o 24/7, certo? Nós vamos orar 168 horas durante 7 dias ininterrupto. Cada líder meu com uma equipe vai pegar uma janela de 3 horas, então a oração não vai parar. O que nós não vamos fazer no 24/7? Os cultos da Global não vai ter, porque nós vamos estar usando a sala para oração. Mas o devocional vai ter sim, certo? Dentro do mesmo horário que a gente faz todo dia, ok? Então vamos supor que você passou a madrugada no 24/7, você vem depois na oração, o 24/7 continua rolando. O devocional ele tem que acontecer todos os dias, vai continuar a nossa pregação aqui de 1 hora, e aí nós vamos usar aqui para fazer a nossa ceia, que nós fazemos todos os dias, certo? Nós vamos fazer a ceia aqui todos os dias, a oração direcionada nós vamos fazer aqui, porque o 24/7 ele vai ser voltado para oração, tá? Então a minha janela é a oração das 3, né, com a Nani. Nós vamos pegar das 3 às 6. Então eu acredito que eu pego a primeira hora e depois eu já posso fazer a live. E aí, se você quiser ficar na oração, você fica, na live você fica onde você quiser. Amém? Certo? Glória a Deus. Aleluia. E assim, gente, caprichem nesse 24/7, nos pedidos lá de oração que eu mandei pra vocês. Amém? Agora, os cultos da Global, que é toda segunda e toda sexta, não vai ter. Porque a gente vai estar usando a sala para oração. E o foco é o 24/7. Amém? Tá, vamos lá agora em Ezequiel 41. Abra em Ezequiel 41. E a boa notícia é que dia 13 a gente termina essa Bíblia. Glória a Deus. Dia 13 a gente termina essa Bíblia em nome de Jesus. E aí a gente vai começar do Mateus, nós vamos começar de Mateus a Gênesis de novo. Você que vai na conferência, já adianta a sua vida. Chega lá com a leitura lida em dia já, certo? Você que não conseguiu acompanhar direito essa primeira leitura, reseta, começa a leitura de novo, amém? Então tem a oportunidade de começar de novo a leitura agora, certo? Ok? Então, tá tudo certo. Ok. Então vamos lá, queridos. Ezequiel, capítulo 41. Amém? Ezequiel, capítulo 41. Depois disso, o homem me levou ao santuário no templo. Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo. Mediu as paredes de cada lado de sua porta e tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário, propriamente dito, tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado de sua entrada e tinha 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham 3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Oh, aleluia. Então ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessuras. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma em cima e outra, uma em cima da outra, e havia 30 salas cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas na parede do templo. Não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar de baixo, acompanhando a inclinação da parede do templo. Uma escada subia do andar inferior para os andares do meio de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais.
Essa plataforma tinha 3 metros de altura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre as salas laterais e a fileira das salas, a parede externa do pátio interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. Duas portas nas salas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande a oeste, voltado para o pátio do templo, e tinha 35 metros de largura e 45 metros de comprimento, e suas paredes tinham 2,5 metros de espessuras. Então o homem mediu o templo, e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo as suas paredes, tinha mais de 50 metros de comprimento. O número 50 é um número profético e eu vou falar hoje sobre ele para você. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício oeste, incluindo as suas 2 paredes, também tinham 50 metros de largura. O santuário da sala interna do pórtico do templo, assim como as armações das janelas embutidas, as paredes internas eram revestidas de madeira acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram feitas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos alternados com entalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, ou rosto do homem, ficava voltado para a palmeira de um lado, e o outro rosto de um leão ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde a chave até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário havia colunas quadradas e as colunas na entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira de 1,5 metros de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me dizia: esta é a mesa que fica na presença do Senhor. Tanto o santuário como o lugar santíssimo tinham portas duplas, cada uma com 2 folhas que se abriam para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram feitas com entalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes. Havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Dos 2 lados do pórtico havia janelas embutidas e enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais junto à parede externa também tinham coberturas. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 41. Aqui o anjo está mostrando, o templo, como estava estruturado o Santíssimo, o lugar santo, certo? Então fica para amanhã, 42. Aqui. Gente, eu quero sempre 42, 43, 44, 45, 46, 47 e o 48 vai ser para casa, certo? Não, 48 vai ser para amanhã na live. Eu vou ministrar hoje uma palavra sobre Pentecoste. E o que eu estava dizendo para vocês é que se você for olhar o padrão de Deus, quando Ele está fazendo as suas coisas, quando Ele chama alguém para um jejum, todos os números são proféticos, tá? Por exemplo, 21 é um número perfeito de Deus, representa Pai, Filho e Espírito Santo. 2 mais 1, 3, certo? 50 representa ministério, certo? Representa a plenitude no ministério do Senhor. Por isso que cai Pentecoste com 50 dias, certo? Amém? Então, 40 dias significa transição, sair de um ponto para outro. 40 dias significa transformação, certo? 7 dias significa plenitude,
a perfeição de Deus. 70 dias, plenitude, a perfeição de Deus. Amém? Então, eu escolhi agora um número de 70 dias para jejuar, para declarar que esses 70 dias será um tempo, né, de plenitude, um tempo de avanço, um tempo de aceleramento, certo? Eu vou ver agora um tempo que a escola de Libertadores vai ser um pouco difícil, né? Eu conseguir fazer alguma imersão ou algum seminário. Mas eu teria vamos dizer, um seminário para vocês sobre as tribos, o significado das tribos, e poderia entrar aí o significado dos números proféticos, né? Então você vai ver muitos números, o 33, queridos. 3 vezes 3, 9, tá? 3 mais 3, 6. Então, o 33, ele é um número, tá? Ele é um número que é multiplicado sobre ele mesmo, dá múltiplo de 9, certo? Então, assim, é algo assim sobrenatural. Aí você vai perceber que tudo é muito profético. Deus fala em números, Deus fala em tudo. Amém? Olha, eu estou fazendo um jejum de 70 dias. Eu fiz agora 34 anos. 3 mais 4, 7. Amém? Então é tudo profético. E olha só como é profético. Eu estava lá no culto, né, do meu amigo Robson Martins, e aí Deus usou ele para falar que em 7 meses Deus me levava para uma dimensão, né, amor? Uma coisa assim. Depois eu vou lembrar a palavra certinho. E aí, quando eu estava no culto, dava dia 7. Dava dia 7. A soma do culto dava dia 7. Era que dia que eu estava no culto dele? Foi dia 25, eu estava no culto dele. E aí o Senhor disse para mim no culto: hoje dá 7. Se você somar os números, hoje dá 7. Hoje eu vou falar aqui com você no número 7. E aí o apóstolo, né, é usado ali para falar que em 7 meses Deus faria uma coisa grande na minha vida, uma coisa avassaladora. Amém? E assim, o número 8, ele representa plenitude, prosperidade, abundância, também juízo. Certo? Então, uma hora eu trago para vocês esses significados aí, mas não é a temática de hoje para vocês, certo? Mas eu quero que vocês entendam que uma pessoa espiritual, quando ela lê a Bíblia, Deus começa a falar com ela em números, porque você vai ver que Deus se revela nos números. Tem um livro da Uleidice Rocha? Da Uleidice, que é Portal 7 e Portal 8. Se eu fosse você, eu leria esse livro, que ali vai falar da revelação dos números. É tremendo, 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 tremendo. É algo avassalador, amém? E eu, queridos, todas as vezes, tá? Todas as vezes que eu vou fazer algo, eu sempre começo no dia 7, eu sempre faço tudo estrategicamente, amém? Glória a Deus. Bora lá então. O que eu ia falar pra você agora? Tá. Pentecoste. Vamos lá, abre comigo agora em Atos 2. Atos 2. Ó, Atos 2, vamos lá. Atos 2. Eu preciso antes dizer para você o que é o Pentecoste. O Pentecoste, tá? É uma festa de 50 dias após a Páscoa. Certo? O Pentecoste é uma festa de 50 dias após a Páscoa. Amém? Tem a Páscoa, né? Acontece a Páscoa. E aí acontece, o que acontece na Páscoa? O que acontece na Páscoa? Há o maior portal de quê? De libertação de todos os tempos, certo? Páscoa é o quê? Ressurreição de Cristo, certo? Páscoa é quando o nosso cordeiro é entregue, certo? Perfeito? Então tem a Páscoa. Após 50 dias vai acontecer o Pentecoste. E por incrível que pareça, o Pentecoste cai na nossa janela de 24/7. E eu preciso dizer aqui para você, nós podemos provocar um Pentecoste mediante a nosso jejum, nossa oração, nossa busca, que é o que vai acontecer na nossa conferência agora. Mas é muito diferente de vocês desfrutar do dia que ele é autêntico do Pentecoste.
que é agora dia 11 de junho ao pôr do sol, ao dia 13 de junho ao pôr do sol. E eu preciso que você entenda que o dia de Pentecoste, ele não conta de meia-noite para meia-noite. Os dias, queridos, no calendário lunar. Aqui, Brasil, vive um calendário gregoriano, calendário solar, calendário de Roma, que não é o bíblico. O nosso calendário verdadeiro é um calendário hebraico, de Israel, certo? E o que é esse calendário hebraico? É um calendário que se mede de um pôr do sol a outro. Por isso que o judeu, quando ele comemora Shabat, quando que é o Shabat do judeu? Da sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol. Porque dia para eles se encerra e começa de um pôr do sol ao outro. Amém? Então eu preciso hoje que você entenda que a próxima semana, pega a visão, a próxima semana, dia 11, essa dimensão sobrenatural que foi vivida em Atos 2, ela se abre para nós. E o que nós temos em comum com essa data de Pentecoste? É porque nós estaremos reunidos em um só Espírito, esperando algo da parte de Deus. As dimensões espirituais estarão abertas e nós abrimos o caminho nas orações da madrugada. O Senhor falava assim para mim: filha, só pode fazer 24/7 quem é guerreiro nas cortes celestiais, porque o diabo não permite. Amador não faz 24/7, só quem tem sangue nos olhos. Amador não faz 24/7, porque 24/7 é 168 horas de oração. Só faz 24/7 quem tem unção do guerreiro, da guerreira. Amém? Só quem tem essa unção. E se você está na oração da madrugada, você tem essa unção. Glória a Jesus. Tá, abre agora comigo em Atos capítulo 2. E agora você vai entender aqui um pouquinho de Pentecoste. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler Atos 1? Vamos ler Atos 1 para a gente entender o que vai acontecer na próxima semana. Porque eu preciso que você já comece a se preparar. Amém? Glória a Jesus. Atos 1. Abra aí. Atos 1. Em primeiro, a promessa do Espírito Santo. Então, Pentecoste. Oh, aleluia, Jesus. Ai, muitos downloads. Meu Deus. Querido, você viver na dependência de jejum e oração é isso aí. O Senhor está falando que Pentecoste é a comemoração do aniversário do Espírito Santo na terra. Rabai, chicanto, maaserabai. É quando o Espírito Santo é comemorado a vinda dele. Assim como você nasce, é comemorado o dia que o Espírito Santo vem oficialmente. Porque antes ele vinha em partes, mas agora ele vem na sua totalidade. E para isso, o Cordeiro tem que abrir o caminho com o sacrifício dele. Para isso, o Cordeiro tem que abrir o caminho para que o Espírito Santo desça na sua totalidade. E quando o Espírito Santo vem, se celebra Pentecoste. Oh, aleluia. É forte. Você sentiu aí? Eu acredito que você sentiu aí. Atos 1. Em meu primeiro livro, revelarei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu. Depois de dar aos seus discípulos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, então Jesus, ele estava debaixo da autoridade do governo do Espírito Santo. Mas enquanto Jesus não fosse, o Espírito Santo não podia descer. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras que ele estava vivo e ele falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ascensão de Jesus. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor,
será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, há um revestimento de poder. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. No seu bairro, no seu estado, na sua região, na sua nação e em todos os países. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem. Então, depois que Jesus deu essa instrução, vocês ficam aí esperando a promessa, ele foi levado numa nuvem. E os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Então, queridos, Jesus morre, ressuscita, mais ou menos 40 dias ele fica fazendo aparições, falando para os discípulos, comendo com os discípulos e falando: olha, eu morri, mas eu ressuscitei, vocês fiquem aqui agora esperando a promessa vai vir, e mais ou menos com 40 dias Jesus é levado nas nuvens, e agora vai romper 50 dias. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então, quando Jesus ele está subindo, 2 anjos vai falar assim: olha, da mesma forma que ele subiu, é a mesma forma que ele vai vir nas nuvens. É a mesma forma que ele vai voltar. Matias substituiu Judas. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A cerca de 1 quilômetro de distância, quando chegaram, subiram a sala do andar superior da casa, onde estavam hospedados. Estava ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, o Judas, filho de Tiago, e todos eles se reuniram em oração com um só propósito. O que é o 24/7? Reunião de oração em um só propósito. Nós vamos estar reunidos mundialmente em um só espírito. Talvez você vai estar ali na Argentina, você vai estar no Japão, você vai estar nos Estados Unidos, várias pessoas em várias capitais, mas nas cortes celestiais nós estaremos em um só espírito. Nós estaremos todos reunidos juntos, nós estaremos conectados hoje pela tecnologia, mas será junto e um só propósito, do mesmo modo. Acompanhados de algumas mulheres também, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, o 120 é profético também. O 120, queridos, ele é deixa eu explicar para você. Tem gente que vai fazer 7 dias de jejum. Quando você faz 70, é que sua patente já está a nível nacional. Tudo que você vai fazer em 120, sua patente já rompeu. Você podia fazer 12, mas agora você faz 120. Amém? Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Então aqui Pedro está tendo uma revelação que era necessário que alguém traísse Jesus para que Jesus fosse preso e acontecesse tudo, certo? Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome de Aceldama, que significa campo de sangue.
Pedro continuou: está escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que o outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu, escolhido e se juntado a nós como testemunha de ressurreição. Eu uso esse critério de Paulo para escolher os meus líderes. Não pense você que você chegou no mês de junho e eu vou escolher você para ser meu líder. Eu observo quem está comigo há muito tempo. Eu observo quem vai nas nossas conferências. Eu observo cada um que já está conosco e eu vejo a fidelidade e eu vejo o comprometimento espiritual. Amém? Então, queridos, para você entrar no lugar, primeiro você tem que pagar o preço de estar nesse lugar. Amém? Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Amém? Glória a Deus. Então agora pega a visão aqui. Nós vamos ler agora Pentecoste. E o que é o Pentecoste? É o caminho pelo qual Jesus fez para que o Espírito Santo pudesse vir. Então eu preciso que você entenda. Quando Jesus morre, Jesus é o Cordeiro perfeito. O sangue do Cordeiro, ele é derramado. Abre-se o caminho para que o Espírito Santo desça. E enquanto Jesus não foi, o Espírito Santo não desceu. Porque Jesus ele vai falar: é necessário que eu vá para que ele venha. Então Jesus ele prepara esse caminho através do seu sacrifício para a vinda do Espírito Santo na sua totalidade. Amém? Para a vinda do Espírito Santo na sua totalidade. Então, Atos 2 vai dizer assim: a vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. Vai ser o nosso 24/7. Todos estarão reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Amém? O que acontece aqui? O Espírito Santo, que antes era submetido a pessoas contadas no dedo, pelo favor do Senhor, agora o Espírito Santo ele pairava sobre a face da terra, esperando alguém se render a Cristo Jesus, para que ele pudesse vir sobre o espírito dessa pessoa como um dom, e vir também sobre o batismo nessa pessoa como um revestimento de poder. Toda vez que alguém aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, ela recebe o Espírito Santo dentro. Toda vez que essa pessoa começa a buscar o Espírito Santo de forma avassaladora, ela vai viver, se ela crer, ela vai viver e ela vai tomar posse do Espírito Santo sobre. Amém? Então, aceitou Jesus, o Espírito Santo dentro. Aqui, queridos, eles receberam a manifestação do Espírito Santo em todas as dimensões. Aqui em Pentecoste, eles vão receber o Espírito Santo dentro, sobre e com revestimento de poder e de fogo. Porque aqui, o revestimento de poder te dá ousadia para ministrar e coragem para fazer coisas em nome de Jesus que você não fazia. O revestimento de fogo traz para você uma quebra da mentalidade do mundo para uma mentalidade agora que é de Deus, porque esse fogo ele consome raiz de pecado e você começa a ver
a corrupção da sua carne, Então, quando você tem esse batismo com fogo, a sua vontade é não pecar mais. É como se agora você tem força para entender o pecado e para ver com clareza que aquilo ali desagrada ao Espírito Santo. Quanto mais porção do Espírito Santo tiver em você, mais remorso, arrependimento, sentimento de, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu respondi àquela pessoa desse jeito? Agora pega a visão. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando fala judeus devotos de todas as nações, nós estamos falando de uma pessoa que era da Arábia, uma pessoa que era de Roma, pessoas que tinham línguas maternas diferentes, idiomas diferentes. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouviam em seu próprio idioma. Então imagina uma reunião de pessoas falando de repente em italiano, falando de repente em árabe, falando de repente em línguas, né, da Ásia, que ali eles sabiam que eles não tinham condições de terem aprendido isso. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em os ouve falar em nosso próprio idioma. Então imagina que ali tinha um japonês vendo acontecer o Pentecoste e sabia que aqueles galileus não tinham como falar japonês. E de repente eles escutam aquela manifestação e eles falando no japonês, eles falando, queridos, ali foi variedade de línguas, batismo com o Espírito Santo e sinais para os incrédulos. Sinais para o incrédulo, quando você fala num idioma que você nunca estudou. Variedade de línguas, quando você fala uma língua, ou logo interpreta, ou fala ou alguém interpreta. Batismo com o Espírito Santo, quando você recebe um dom de linguagem único para edificação pessoal. Então, dentro do batismo com o Espírito Santo, nós vamos ter 3 tipos de manifestações de línguas. Nós vamos ter a linguagem como um dom para você falar para você mesmo e ninguém precisa interpretar, porque isso é edificação pessoal. Nós vamos ter variedade de línguas aonde você fala, o outro interpreta, ou você mesmo fala e alguém interpreta. Quem fez a escola de Elias comigo, certo? Pegou a visão. E depois nós vamos ter um sinal para os incrédulos. Imagina que eu começo a orar aqui. E aí aqui tem uma pessoa Fala aí uma nação que a língua é bem difícil de aprender. Fala aí para mim uma nação que a língua é difícil de aprender. Uma língua que é complicado de aprender. Então imagina que essa pessoa dessa nação, ela chegou na minha reunião, eu nunca estudei o idioma dela, mas Deus quer me usar para falar com ela, russo. E aí de repente eu comecei a falar em russo, só que eu não sei nada do que eu tô falando, só que essa pessoa, ela tá entendendo tudo que eu tô falando, porque eu tô falando não só no idioma dela, mas no sotaque do lugar que ela nasceu, e ela fala, mas como isso pode ser possível? Se a apóstola Larissa não sabe o meu idioma. Então isso é o quê? Um sinal para os incrédulos. Você não vai saber o que está falando, mas a pessoa a qual Deus quer falar vai entender o que está sendo falado, certo? E no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então aqui, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como vertidos ao judaísmo, crenteses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntaram uns aos outros, o que significa isso? E é o que muito religioso pergunta. O que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. E eu vou falar uma coisa para você. Nós somos zombados até hoje por viver Pentecoste. Nós somos perseguidos até hoje. Tem gente que fala assim, mas qual o sentido de cair no chão tremendo, em falar nessas línguas? E queridos, a pessoa que ela é ignorante, ela não é espiritual, ela é na carne. Pode ter certeza que essa pessoa está enlamada em algum pecado. Porque uma pessoa que jejua, ela tem temor de Deus.
Porque uma pessoa que jejua, aquilo que ela provou, ela sabe que não está dentro da mentalidade dela racional. Olha, muitos zombavam e disseram, estão bem. Pedro se dirige à multidão. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, dirigindo-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escute o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Então aqui vai se cumprir Joel 28. Aí tem gente que fala assim, mas aonde está na Bíblia? Que o povo fica caindo? Abre Atos 2 e lê inteiro, criatura. Se o povo de lá estava zombando e achando que o povo estava bêbado. Amém? Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Porque antes não era sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. E eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se escurecerá, a lua tornará vermelha como sangue. Nós estamos nesse tempo. Lua vermelha como sangue é um sinal. Nós já estamos nesse tempo. Antes que chegue o grande dia, qual que é esse grande dia? A volta do Senhor. Antes que chegue esse grande dia, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte. Quando a cruz é consumada, o que nos é tirado, querido, pelo sangue do Cordeiro, é os horrores da morte. Eu preciso que você entenda. Jesus, ele resgata a chave da morte, mas é da morte da alma, para nos dar o direito da salvação da nossa alma, pois ela não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre, que a minha língua o louve, o meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Nem permitirás que o teu Santo Espírito apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encheras com alegria da tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era o profeta e sabia que Deus havia prometido sobre juramento que um de seus descendentes se sentaria no seu trono, Jesus. Só que esse trono que Jesus se senta é o trono espiritual. Amém? Jesus, ele vem da descendência de Davi, porque José é da linhagem da descendência de Davi. Amém? Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos e nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje, pois
Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saiba com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmão, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. O primeiro passo de Pentecoste é arrependimento. E na sexta-feira dessa semana, eu vou mandar um PDF de mapeamento para você ticar todos os seus pecados, coisas que você se arrepende. Eu vou pedir ao Senhor uma unção para escrever esse PDF. O dia 8 ao pôr do sol, o dia 9, o dia 9 ao pôr do sol, o dia 10, o dia 10 ao pôr do sol, 3 dias, queridos, que foi os dias que Jesus passou no inferno. Vai ser os 3 dias que nós vamos orar por libertação. Minha mão tá só o pó de ouro. Nós vamos orar por libertação, por cura interior, por quebra de maldição. Então não adianta você escutar a oração 24/7 um dia, é um trabalhar. A estrutura, ela é profética. Então, do pôr do sol do dia 8 ao pôr do sol do dia 11, nós faremos o quê? A quebra da maldição, desses pecados, dessas coisas. Vai ser, queridos, a maior libertação que eu já fiz em toda a minha vida. Todas as janelas de líderes vão orar por quebrantamento, por arrependimento. Então, nós vamos trazer confronto, que a atmosfera venha trazer, que as escamas dos olhos venham cair. Eu vou mandar sexta-feira cedo. Você vai imprimir, você vai escrever os seus pecados e esse PDF vai ser usado nesses 3 primeiros dias. E também o outro que é o do pedido de oração, porque toda janela nós vamos interceder, amém? Certo? Então, queridos, olha só, Pedro respondeu, porque aí eles entenderam, nossa, então Jesus estava aqui, ele morreu, ele foi, nós não aproveitamos, na verdade nós perseguimos e crucificamos ele. E agora, o que a gente deve fazer? E aí Pedro vai falar, vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados. E aí cada um, quando vive o arrependimento genuíno, tem o direito de passar pelo batismo, amém? Tem o direito de passar pelo... Não sei se vocês vão conseguir ver. Por causa do filtro, amém? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Eu vou... Ó, Nani. Ó aqui, Nani. Ó. Uau. Ó, vamos lá. Eu tenho... Gente, lá nos arquivos do grupo tem tanta foto de pó de ouro, obturação de ouro, óleo caindo, a ceia cheia de pó de ouro. Certo? É algo assim sobrenatural. Sim, gente, eu já sou apóstola. Já sou consagrada apóstola. Eu e o apóstolo Júnior. Amém? Glória a Deus. Sou apóstola, sou pastora, sou profetisa, sou evangelista, sou mestre. Eu carrego a unção dentro dos 5 ministérios, com muita força no mestre e no apostólico. Amém? Bora lá então. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Amém? Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar divertindo com insistência a seus ouvintes. Salvem-se desta geração corrupta. Os que acreditam nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu preciso dizer algo para você. Nós vamos orar primeiro quebrando as fortalezas. Nós vamos orar quebrando, queridos, as fortalezas. Gabar, Kimi, Kochou, Belelebai. Nos 3 primeiros dias nós vamos quebrar os grilhões, quebrar as fortalezas. Quando nós entrarmos na dimensão do Pentecoste, o Senhor vai começar a batizar com o Espírito Santo, curar. Queridos, haverá sinais, maravilhas, pernas crescendo, coluna endireitando.
Olha lá no arquivo do grupo, é obturação de ouro. Gente, é uma coisa sobrenatural. Por que nós vivemos isso? Porque nós lemos a Bíblia, porque nós jejuamos, porque nós oramos, nós brincamos de orar, não. Tem gente que brinca de orar 5 minutos. Nunca vi isso. Na verdade, tem líderes que nem ensinam a orar e nem ensinam a ler a Bíblia. Toda essa busca provoca o sobrenatural de Deus. Amém? Então, no dia de Pentecoste, eles estavam em 120. Houve um acréscimo de 3.000. Eu quero dizer para você, nesse 24/7, por estarmos na veia do Pentecoste, o globo da terra será tocado por aquilo que nós estaremos vivendo dentro da dimensão das nossas casas. Essa dimensão de Pentecoste, essa dimensão do 24/7, que já vai ser muito sobrenatural. Por que esse 24/7 vai ser sobrenatural? Porque ele dá no final dos meus 70 dias de consagração. E não só o meu, mas de muitos líderes e pessoas que estão na oração da madrugada conosco. Aí talvez você fala assim, mas eu não entrei na oração da madrugada porque já está acabando. Queridos, nós vamos fazer 70 dias de consagração, nós oramos todo dia. Não tem época para acabar. Aqui nós temos uma campanha eterna, de vez em quando a gente levanta uma temática. 70 dias porque era 70 dias de jejum. Mas a gente ora todo dia, a gente não espera uma festa na igreja para poder fazer uma campanha. A gente não espera algo mirabolante acontecer para a gente se levantar com 2 dias, 3 dias de jejum. A gente jejua todo dia. Esse ano é o ano que eu estou de jejum todo dia. Porque eu sei a ruptura que vai acontecer dentro desse 24/7, dentro dessa conferência. Amém? E o meu ministério cresce desse tanto porque eu pago o preço no tamanho que Deus me pede. Amém? A comunidade dos novos convertidos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. O que é o partir do pão? O que é a comunhão do partir do pão? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão do partir do pão e a oração. Ceia e oração, 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 ceia e oração. A Bíblia fala que é só um dia? Aonde na Bíblia fala que é só uma vez por semana? É só uma vez por mês. Isso aí foi inventado pelos homens. Você pode ceiar 3, 4 vezes por dia e é sobrenatural a ceia, queridos. Amém? Ok? Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Quem que realizava? Apóstolo, querido. Quando a gente entra debaixo da unção apostólica, há sinal e maravilha. Obturação de ouro, perna crescendo, curas, é coisa assim sobrenatural. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam as propriedades e bens e repartiram o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Os discípulos, eles ceiavam todos os dias. A igreja primitiva ceiava todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sempre louvado a Deus, desfrutando simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescenta aqueles que iam sendo salvos. Amém? Queridos, eu preciso dizer aqui para você, quando você experimenta do nível da glória de Deus, tá? Esse nível da glória de Deus, você vai viver uma dimensão sobrenatural da presença de Deus. Amém? Você perguntou aonde fala na Bíblia, onde ceia todo dia? Talvez você não sabe nem o significado da ceia, porque se você soubesse, você não se limitaria a uma vez só por mês. A ceia é um memorial, é quando você manifesta Cristo na sua vida, é quando você manifesta Jesus Cristo sobre a sua vida. A Bíblia não fala nem quantas vezes se pode ceiar, não fala se é só uma vez, se é só uma vez por semana. Mas se você tem revelação do que é uma ceia, você tem revelação do que é a ceia para você, amém? Pode ter certeza que você vai querer ceiar 3 vezes. Só que só ceia quem tem comunhão.
Só ceia quem está na presença. Porque não adianta você tomar do cálice de demônios e tentar tomar do cálice de Deus. Ou você tá frio, ou você tá quente. E só toma ceia quem está posicionado com Deus. Porque quem não está posicionado com Deus pode tomar para sua própria condenação. Amém? Então, queridos, a gente ceia toda a madrugada na oração da madrugada. E eu, como apóstolo e toda a autoridade que eu tenho, eu consagro a ceia sim todas as madrugadas. E quando nós ceiamos, nós estamos declarando: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele morreu, ressuscitou, está voltando. E nós nos apoderamos do sangue do corpo dele sobre o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Porque nós temos convicção de quem somos nele. E nós estamos alinhados em Cristo Jesus. Isso é o significado da ceia. Um culto de ceia é extremamente sobrenatural. Agora, por que eu não posso manifestar o sobrenatural todo dia? Amém? Aonde que fala na ceia, aonde que fala na Bíblia, é só o fulano, cicrano ou beltrano que pode ministrar ceia. Toda pessoa que está lavada no sangue do Cordeiro, tem revelação de quem é Cristo Jesus, essa pessoa pode ceiar. Amém? E ela pode ministrar sua própria ceia. É algo simples, não complica as coisas. E eu podia muito bem aqui vir para vocês, eu como pastor apóstola, tenho ministério, tenho membro, falar: olha, vocês só podem ceiar a ceia aqui comigo e só eu que posso consagrar. Eu não quero ficar prendendo ninguém não, porque não é isso que a Bíblia fala. Querido, você pode fazer uma ceia em comunhão com a sua família. Eu não estou pregando contra a igreja, eu estou falando algo para vocês que não é bíblico. Agora, se você está numa igreja que o pastor disse, aqui é doutrina, é regra, só pode ceiar aqui dentro, respeita a regra desse pastor. Mas a Bíblia não fala sobre isso. E também não fala que quem não dizimar, a Bíblia não fala que se você não dizimar, você vai para o inferno. E muitos pastores pregam isso. Agora, dízimo é um princípio. Então eu não vou ficar mentindo para vocês ou pegando aquilo que todo mundo faz, o sistema faz, para aprisionar, não. Eu preciso que você tenha revelação do que é o dízimo. Você tenha revelação do que é primícia. Você tenha revelação do que é ceia. Então, querido, se eu quisesse falar assim, olha, vocês não podem ceiar sozinhos só na Global. E tem que ser membro, tem que ser dizimista. Ei, eu não tô pregando o evangelho por uma placa, não. Eu prego o evangelho para um reino todo. Eu não me importo de dar alimento para você que faz parte e membra lá na Assembleia de Deus. Eu não me importo, não. Porque o que eu prego é na visão de reino, é numa amplitude totalitária. Porque se fosse uma visão dentro do meu ministério, eu não fazia live, eu não abria os cultos. Então o que eu tô falando aqui para você é o seguinte, é poucos as pessoas que você vão encontrar com a visão de reino. E você precisa ler a Bíblia, porque senão você fica desse jeito. Mas aonde fala na Bíblia? Quem leu a Bíblia sabe aonde fala, sabe aonde tem. Então, gente, vamos acordar, vamos ler a palavra de Deus, vamos entender que a salvação é pela graça de Deus, é de graça. A salvação é de graça, mas todas as outras coisas no reino têm um preço a se pagar. Queridos, a única coisa que você vai receber de graça e pela fé, você só vai precisar crer, é a salvação. Todo o resto, para você ser ativado num dom, você vai ter que pagar um preço. Preço de oração, preço de busca. Se você quiser ter autoridade para libertar cativos de demônios de patente alta, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar preço. A única coisa que é de graça é a salvação do Senhor. E para isso a pessoa só precisa de crer. As demais coisas vai exigir um preço muito alto da sua vida, principalmente a sua vida inteira. Então hoje eu preciso que você entenda. Chega de ficar iludindo as pessoas. Antes de você falar assim, olha, só vai receber salvação se você for dizimista. Aonde está isso na Bíblia? Se a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus pela fé. Então, queridos, muitas igrejas vão usar manipulação com falsas doutrinas de salvação. Por que falsa doutrina? O dízimo ele é um princípio importante. E se hoje você conhece Cristo, e se eu conheço Cristo, foi através dos dízimos, das ofertas, das primícias e de tudo isso que mantém o corpo de Cristo. Porque não se faz evangelho só com ar, não. Precisa de coisas, precisa de pagar aluguel e tudo isso. E se você é contra dízimo e oferta, você está sendo ingrato, porque o evangelho só chegou até você por dízimo, oferta, primícia e tudo isso. Amém? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam isso hoje. Vamos parar de ser alienado.
Ficar repetindo igual um papagaio o que alguém falou. Vê se está na Bíblia isso. Vê se está na Bíblia isso. Tem igrejas que usam doutrina de salvação, dízimo, doutrina de salvação, ser batizado nas águas. Queridos, não é assim, não é bíblico. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem só crê também será salvo, mesmo não sendo batizado. Amém? E eu preciso que você entenda isso. Então, queridos, eu fui essa pessoa religiosa. Eu era essa pessoa religiosa. Mas por que eu era religiosa? Porque eu não tinha lido a Bíblia. Quando você lê a Bíblia uma vez, a religiosidade, ela é quebrada. O primeiro nível de religiosidade é quebrado de dentro de você. Então eu preciso que vocês comecem a ler a Bíblia. Muitos pastores falam assim que eu sou radical demais, oro demais, jejuo demais. Aí quando é uma coisa é outra, né? Então, mas por que a gente ora, lê a Bíblia e jejua? Porque, queridos, é isso que manifesta um evangelho de poder. Amém? Então, quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu chorei porque eu falei assim, Deus, por que as igrejas estão fazendo isso? Sendo que o seu evangelho ele é totalmente diferente do que eu vejo. Tem igrejas, queridos, que são genuínas, são dentro da visão de reino. Mas deixa eu falar algo aqui para você. Não monopolize o seu ministério. Eu podia muito bem falar assim, não, eu sou da Global, tudo que eu ensino é só para Global. Não, é para todos. Não me interessa se você tá lá, se você tá aqui, não me interessa. A minha missão é avivar pessoas e libertar pessoas. Mesmo que for para você ficar em outra igreja, por quê? As minhas obras vão ser passadas no fogo. E talvez você nunca conseguiu libertação lá na sua igreja, mas comigo você conseguiu. E um dia Jesus vai passar essa obra no fogo e vai falar assim, libertação nessa vida. Minha filha Larissa, através da minha filha Larissa, obra aprovada. Eu não estou atrás, queridos, de monopolizar uma placa, mas de que todas as obras que eu faço sejam passadas no fogo e elas prevaleçam. E é exatamente por isso que eu prego, confronto vocês com o pecado. Amém? Então, querido, santidade é você poder tomar uma ceia todo dia e falar, Senhor, todo dia eu sou santo porque eu estou buscando o Senhor. Então, por que nós ceiamos todo dia de madrugada? Depois de 1 hora de oração, a gente ceia mesmo. Agora, difícil você ceiar. Você não tem nem vida com Deus, você não tem nem vida de oração. Como é que você ceia? Não faz sentido nenhum. Primeiro, para ceiar, você tem que ter comunhão. Amém? Mas a primeira comunhão é com Cristo, certo? Glória a Jesus. Então, queridos, no dia de Pentecoste foi acrescentado 3.000 almas. E eu quero que você hoje entenda algo da parte do Senhor. Nesse Pentecoste, nesse 24/7, todos vocês que ligarem a oração em casa pode ser baixinho. Lembra que eu falei para vocês que no mundo espiritual não tem altura, mas tem frequência? Você vai colocar o 24/7. Essa frequência de 24/7, ela vai começar a reverberar sobre a sua vizinhança. E os grilhões vão ser quebrados da sua casa. Seus filhos vão ser libertos. Então, como que vai ser esse 24/7? Amém? Como que vai ser esse 24/7? Os primeiros 3 dias, libertação, batalha espiritual, cura interior, quebra de maldição, quebra de cativeiro, tudo que vocês vão anotar. E outra, você não seja preguiçoso de falar assim, eu tenho na minha mente, eu não vou fazer esse papel. Querido, só existe 2 tipos de confissão, a verbal e a escrita. Como eu sei que você não vai verbalizar, escreve. É só você marcar e reconhecer, é como um documento, certo? O que é 24/7? É 24 horas de oração durante 7 dias. A gente está orando pouco, gente. 2 horas por dia de oração é pouco. Eu falei isso com Deus. Falei, Deus, 2 horas de oração é pouco por dia. Então, 24/7 é 168 horas de oração ininterrupta. Orando por todos que vão estar. Para participar tem que estar no grupo, porque eu não vou fazer aberto, porque eu sei o que é bruxa, eu sei o que é feiticeiro, eu sei que eles são projecionistas. Então eu não quero que eles venham atacar algo tão sobrenatural. Então eu não abro para todo mundo. Amém?
Então, os 3 primeiros dias, pega a visão, os 3 primeiros dias, não são 7 dias? 3 primeiros dias, cura, libertação, batalha espiritual. Nós vamos conquistar os territórios do Brasil, das continentes. Os 2 dias de Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, cura, sinais, maravilhas, ativação profética. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, você vai receber um novo revestimento de poder pelo Espírito Santo. É como se você fosse batizado de novo, só que numa nova dimensão. Língua, variedade de línguas, e sim, sobrenatural. Ponto. Depois, acabou o Pentecoste dia 13. E dia 13 nós finalizamos a Bíblia. Será que é profético? Dia 13 nós finalizamos a Bíblia. Dia 13 encerra o Pentecoste. Será que é profético essas coisas? Dia 13, ao pôr do sol, nós começamos a profetizar. E nós vamos profetizar sobre a vida de todos que vão estar no 24/7. Nós vamos profetizar um futuro, ruptura nas áreas. Nós vamos declarar um tempo novo. Nós vamos declarar portas abertas. Nós vamos declarar todo tipo de bênção espiritual, material, financeira, intelectual. Nós vamos profetizar ativação de ministérios. Nós vamos profetizar, queridos, coisas. Então, tudo é profético o que nós fazemos. E na mesmo formato que vai ser o 24/7, vai ser a conferência. O primeiro dia libertação, o segundo dia avivamento, o segundo dia vai ter avivamento e o profético, e no terceiro dia transferência de unção. Amém? Então agora pega a visão. 3 primeiros dias, libertação, batalha espiritual, cura interior. Então muita gente liberta, vomitando vomitando tudo que é macumba, feitiçaria. Vocês sabem que o pessoal que tá comigo sabe como que é. É forte, é manifestação. E aí o seguinte, você que tem alguém doente, você que tem alguém que precisa de libertação, você vai mandar o link e fala assim, olha, esse povo tá orando 7 dias. E aonde essas orações têm chegado, Deus tá libertando, curando, batizando com o Espírito Santo. Queridos, toda casa que tiver com o ambiente travado, terreno, qualquer coisa travada, casamento, coloca lá o 24/7. Acorda de manhã, liga o 24/7. Você que vai estar na madrugada, liga o 24/7. Deixa ligadinho no seu celular. Amém? Não fica salva 24/7, porque não tem como ficar salvo, gente. Agora eu vou explicar uma coisa pra você. A cada 24 horas nós vamos trocar de link. Então, quando nós encerrar esse link, já vai ter outro link aberto, com outras pessoas já orando, e nós vamos... Aí é pelo grupo que nós vamos trocar de link. Eu encerrei a janela, pega a visão. Encerrou a janela das 2h59 da manhã, entra a minha nova sala. Cada 3 horas da manhã entra uma sala nova comigo. Eu vou estar das 3 às 6, a minha sala vai ser das 3 às 6. Mas cada portal, o que é portal? Cada portal é de 3 em 3 horas. O que é um portal? É um acesso a uma nova dimensão de Deus. Amém? Ok? Cada portal é um acesso a uma nova dimensão de Deus. E estrategicamente, nós vamos colocar um líder para cada portal. Então, eu vou pegar as 3 da manhã, porque é o horário de mais guerra e batalha espiritual que existe. E eu sei o peso das 3 horas da manhã. Por isso que eu não deixo meus líderes ficar, para eles não sofrer. Porque para estar nas 3 horas da manhã todo dia, meu querido, você tem que ter jejum no pote. Porque 3 horas da manhã é guerra, é batalha espiritual muito grande. E aí, vamos supor que você vai dormir, deixa baixinho o 24/7 no ambiente. Mesmo que você não escute bem, deixa o 24/7 tocando, o povo vai estar orando, profetizando, expulsando o capeta do ambiente, do local. E a sua folha do PDF, você vai escrever os seus pedidos, vai dobrar, vai deixar do ladinho. E a sua folha, que é o mapeamento, nós vamos usar nos 3 primeiros dias. Terminou os 3 primeiros dias, você vai queimar. E você vai entrar numa nova dimensão de quebrantamento, arrependimento. E se eu fosse você, eu mandaria essa folha, tá lá no grupo, para a pessoa que você fala, olha, responde isso aqui, vai ter uma oração, vai ter uma quebra. Querido, nós vamos quebrar feitiçaria, macumbaria, consagração em terreiro. Eu, queridos, vou entrar na libertação em alto nível, eu vou quebrar todo tipo de voodoo, magia negra que possa estar agindo na vida de uma pessoa. E você vai começar a passar mal, vomitar, tossir. Gente vai manifestar, mas vai manifestar debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo. Amém? Quantas vezes vocês viram aqui na sala o povo endemoniado e o anjo vai lá, opera, toca? Queridos, é sobrenatural. Agora,
eu preciso dizer para você, além de ser o aniversário do Espírito Santo, porque ele vem para a Terra na sua totalidade em Pentecoste. E essa janela, ela dura 48 horas. E depois, essa janela, ela dura massiva 48 horas. E depois ela se mantém flexível, né? Hoje nós recebemos o Espírito Santo. Todos os dias. Mas no dia que é o dia do nosso aniversário, tudo está potencializado no mundo espiritual. Lembra que eu falei para vocês? Então, o dia do Pentecoste será o dia em que Deus tocará em nós de uma forma sobrenatural. E Deus, ele colocou no meu coração uma revelação muito sobrenatural. Daqui uns dias eu vou poder contar alguma coisa para vocês. Mas eu só vou contar essa coisa para vocês pro pessoal da oração da madrugada. Nem pra live eu não vou contar, só o pessoal da oração da madrugada. Deixa eu contar algo para vocês aqui agora. O Senhor disse para mim que depois do 24/7, Ele ia moldar o nosso DNA dentro de um nível profundo de oração. O Senhor, Ele vai nos dar 3 chaves dentro do 24/7. A chave do átrio, a chave do lugar santo e a chave do Santo dos Santos. Dentro, pega a visão, dentro do 24, o que são essas chaves? Aquele aquebrantamento. Sabe quando você entra na presença de Deus, você passa 5 horas orando, pareceu que foi 30 minutos? Porque você entra na dimensão do Kairos. Talvez você vai orar hoje, você fica olhando no relógio. Deus, eu preciso orar 30 minutos, você não dá conta. Seu corpo não sai do átrio. Porque o átrio é sacrifício. E todo mundo, para acessar Santo do Santo, tem que passar átrio. Porque átrio é sacrifício. Átrio é mortificar a carne de joelho, mortificar a carne ali orando. É você desconectar a mente do relógio, do tempo, da chuva, do que estão falando na sua casa. Então Deus, ele vai trazer um DNA de oração para a Global Fire. Não, vocês não estão entendendo o que Deus vai trazer. Deus vai trazer um DNA de oração. E aí o que eu vou querer de vocês agora não é mais 1 hora na madrugada. É 1 hora na madrugada a guerra e nós vamos começar a subir o nosso nível de oração. Então você vai começar no seu íntimo 1 hora e daqui a pouco 1h15, 1h30, 1h20 e nós vamos crescer em oração. Queridos, o ano que vem nós não vamos pegar tão pesado no jejum. Nós vamos jejuar todo dia, mas não vai ser tão forte. O ano que vem, a veia do ano que vem é oração. É oração, certo? A veia do ano que vem é oração, ok? Conta aqui, você que é meu seguidor ou é membro da Global, depois que você começou a jejuar, o que mudou sua vida? Você não ficou viciado em jejum? Não parece que quando você não jejua, você sai das dimensões? Conta pra mim o que aconteceu quando você jejua. Um pastor da minha equipe me contou e ele vai testemunhar, vou ver se ele testemunha amanhã no culto da Global, hoje no culto da Global. Ele tinha uma dívida de 50 mil e ele colocou no jejum agora dele de 40 dias. E abriu aí uma chance de ser renegociada e ficou em 5 mil a dívida dele. Será que é Deus? Será que é Deus? Queridos, o jejum é algo exponencial na sua vida. O jejum te dá revelação, você começa a ter discernimento. Você lê a Bíblia, você começa a entender. A Bíblia ela não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser revelada. E só é revelada se você jejua, se você ora, se você paga preço. Se você está no mundão brincando de ser cristão, você não entende mesmo o que está falando a Bíblia. Você não consegue entender, vai ficar igual os discípulos, não entende nada. Jesus tinha que desenhar para eles em parábola. E hoje, queridos, os meus discípulos que me seguem entenderam que o jejum nos leva a um lugar de santidade. O jejum não deixa você perder a humildade. O jejum não deixa as coisas subir para sua cabeça. O jejum te faz ser mais obediente. Por que tem pastores que você vê que quando chega na fama, chega no crescimento, já não... Por que acontece isso com eles? Você sabe por quê? Porque eles saem desse lugar de jejum que talvez eles começaram. Eles saem desses lugares de oração que talvez eles começaram. Eu quero declarar algo aqui hoje. A Global será o maior ministério de oração, igual o Pão Junction lá.
A Global será o maior ministério em horas de oração do globo, da face da terra. E eu vou liderar isso. O Global será o maior ministério em jejum, em leitura da palavra. E quando eu falo que nós seremos algo, você pode ter certeza que eu sou obstinada o suficiente, apaixonada o suficiente em Jesus Cristo para conseguir executar isso. E nós vamos colocar para derreter nas costas de Satanás. Amém? Glória a Jesus. Então não perca a oportunidade desse Pentecoste. No Pentecoste, Deus muda o seu DNA espiritual. No Pentecoste, Deus te empodera com fogo e revestimento de poder. No Pentecoste, querido, agora e nesse 24/7, o Senhor vai trazer ruptura na sua vida. E se eu fosse você, eu entraria de jejum dentro desses 7 dias. Você que não está de jejum, você que está de jejum como eu, segue o barco, talvez aperta um pouquinho mais. Agora, outra coisa que eu vou fazer, eu vou falar para vocês. Por isso que eu não posso deixar essas lives salvas. Porque vem uns povos religiosos aqui, eles não entendem, gente. E o que é o problema, gente? Por que eu não gosto de deixar live salva com coisa muito sobrenatural? Porque a pessoa que às vezes vai me xingar ou vai xingar o meu ministério, ela se auto-amaldiçoa. Porque, queridos, eu preciso que vocês entendam. Nunca saia falando, comentando ou retrucando antes de você analisar, estudar, ver o que é o que está sendo falado. Porque, gente, queridos, tem pessoas que, direto, né, Nani, manda pedindo perdão. Sim. Apóstola, por favor, me perdoa. Um dia eu falei isso da senhora, minha vida travou. Deus tem me cobrado enquanto eu não vim aqui te pedir perdão. Então, queridos, depois a pessoa conhece meu ministério. Então, por isso que eu não gosto de deixar, queridos, porque de verdade tem coisas que são tão profundas que é só com revelação. Então, eu quero que você já aprenda isso antes de você chegar xingando, questionando, isso é isso, aquilo. Estuda a Bíblia, tenha base bíblica, paga um pouco de preço em jejum, fala, Deus, me revela isso que eu não entendo. Amém? Ponto. Agora vamos lá. Nesse 24/7, eu quero entregar horas a Deus em oração em línguas. Então vamos supor, eu vou ter a minha janela de oração, você vai ter a sua. Enquanto estiver rodando a oração do 24/7, esteja em oração em línguas. Você não é batizado com o Espírito Santo, peça para Deus para você ser batizado em línguas no 24/7. Essa linguagem a gente não inventa, a gente recebe, é um dom de Deus. E se você não acredita, faça a prova com Deus no 24/7. Eu sei que tem muita gente aqui que a fé é uma gotinha. Para ser batizado no Espírito Santo, você tem que ter o mínimo de fé. Amém? Então tá ali no 24/7, tá ali lavando uma louça, tá escutando 24/7, lá, vai orando na sua língua que o Senhor te deu. Quando a gente ora em línguas, a oração em línguas, queridos, ela é como um óleo em todas as engrenagens espirituais dentro de você. Imagina que você tem um dom funcionando dentro de você. Quando eu oro em línguas, o Senhor coloca óleo nessa engrenagem. O Senhor aperfeiçoa esse dom. O Senhor aperfeiçoa a minha autoridade. O Senhor aperfeiçoa a minha audição espiritual, o meu olho espiritual. Todas as vezes que eu oro em línguas, eu estou acelerando processos dentro do meu espírito. Amém? E eu quero muito trazer vocês para esse lugar. Mas, apóstolo, eu tenho 2, 3 palavrinhas. Faça essa. Daqui a pouco fala, Senhor, quero variedade. Quero um dialeto extenso. Quero renovo de línguas. Amém? Certo? Então, eu quero que você já pegue essa visão. Ok? Queridos, outra coisa. O que é 24/7? 24 horas de oração durante 7 dias. Gente, de que planeta vocês são? Gente, na igreja de vocês não faz 24/7. Vocês não sabem o que é 24/7. 24 horas de oração durante 7 dias ininterruptos. Então, gente, vocês precisam ir para esse lugar de oração. Amém? Certo? Ó, eu sei que vocês estão desesperados pela escola. Deixa eu falar. Até dia 5, o suporte vai entrar em contato com você. Até dia 5. Aí, dia 5, eu vou mandar no grupo. Alguém aqui não foi chamado pelo suporte?
Fala agora, chama a Nani agora. E aí a gente vai ver quem não foi. Porque às vezes pode passar um ou outro da lista, tá? Mas fique... Você pode ter passado o contato errado. Tem gente que deu o CPF em vez do número. Então até dia 5, alguém vai contactar com você, certo? Então você pode ficar em paz. O que é a Escola de Libertadores? Para quem não sabe, é uma escola de libertação, batalha espiritual, cura interior que dura, é uma formação de 4 meses comigo, certo? Aonde você vai ter lá aulas, 70 aulas, ou 70 aulas na plataforma, e você vai ter 12 aulas ao vivo comigo online, de 5 a 4 horas, a partir do mês de julho, certo? Será um processo de 4 meses de formação. Você vai ter conteúdo, vai ter 8 suportes ali, você vai ter a comunidade, certo? Vai ser algo assim estrondoso, certo? Então, dentro da escola, você vai ter 12 masterclass. Então, para quem que é escola? Para qualquer pessoa. Principalmente para quem deseja passar por um processo profundo de libertação, e só isso. Para quem quer ser só um libertador e colocar o terror, então passa pelo processo de libertação e vai ser erguido como esse libertador, certo? Não tem como você estudar libertação, batalha espiritual, sem passar por esses processos. E vocês vão ser libertos de coisas, por mais que você já seja liberto. Nós vamos trazer coisas. Então, por exemplo, nós vamos no mês de julho, nós vamos ter aula dos símbolos pagãos, das religiões, o que é a maçonaria, o que é a bruxaria, o que é isso, o que é aquilo, toda essa coisa de dúvida de vocês, tá? Toda essa coisa da dúvida de vocês de religião, daquilo, disso, do outro, tá? Então eu vou ter 8 suportes, tá? Dando atenção para vocês. Vocês vão ter avaliações. Eu contratei uma equipe grande para corrigir a prova de vocês. Então, depois de uma aula ao vivo, o pessoal do suporte vai estar corrigindo a prova de vocês, certo? E para você receber o seu diploma de formação, você vai ter que fazer as 12 provas. Então eu vou pegar no seu pé. Não vai ser, querido, não é um curso que você compra e não faz. Não é uma imersão que você compra e o diabo não deixa você fazer. Você vai fazer. Você vai fazer e você vai ter que dar resultado. Em nome de Jesus. E você já entrou debaixo da minha oração e da minha intercessão. A boa dessa escola é que no final da escola vai acabar em final de setembro. Então eu quero fazer um encontro aqui em São Paulo. Eu vou achar um lugar, um resort, tá? E aí um lugar, não sei, um lugar pra gente fazer um almoço, pra gente fazer um café da tarde, pra gente passar um dia inteiro juntos, certo? E pra gente fazer a transferência, porque vai ter a transferência de unção no final da escola e vai ter a transferência ao vivo quando a gente fizer o encontro, certo? E aqueles que vêm pro encontro, eu quero entregar o diploma pessoalmente, impresso. Para aqueles que não puderem, eu vou entregar num formato online, assinado, mas num formato online, certo? Então, assim, agora no mês até o final de junho, eu já vou definir o encontro dos libertadores, certo? Então, assim, vai ser sobrenatural, amém? Vai ser algo, assim, estrondoso. Então, assim, eu quero que vocês entendam. Serão mais de 120 horas de conteúdo, de horas. Então, você vai ter... Eu falo pra você de todo o meu coração. Eu sempre entrego muito mais do que eu prometo. Você vai ter o melhor e o maior conteúdo de libertação e batalha espiritual de todos os tempos. E aí, o que eu fiz? Para quem já é meu cliente aqui de masterclass, de imersão, de tudo isso. Ah, gente, eu fiquei tão braba ontem. No meu aniversário agora, eu dei de presente para vocês a masterclass da unção de Elias. Ai, gente, ontem 6 horas deixei 5 dias. Todo o material lá para vocês. 11 horas de conteúdo. Um monte de gente, ai, me deixa mais um pouco, eu não assisti. É as virgens da última hora. É as virgens sem óleo. É um povo que não vigia. 5 dias deixei o conteúdo lá, gratuito, abençoei vocês. Queridos, vocês sabem a carga de bagagem que é a unção de Elias? A unção de Elias, queridos, é a minha melhor masterclass. A unção de Elias e o seminário de sexual. É 11 horas de conteúdo ininterrupto. É um conteúdo que eu levei 10 anos estudando, indo em conferências, fazendo mentorias com grandes homens e mulheres de Deus. Vocês têm noção quantos anos eu levei para elaborar e ter aquele conteúdo? Eu dei gratuito 5 dias. E aí, gente, ontem, ai, deixa mais um pouquinho. Não vigiou. E eu não vou deixar, não vou liberar. Eu iria deixar 3 dias, deixei mais 2 dias. Então, vocês vigiam. Então, a escola vai ser algo que você vai... Então, o que eu fiz para a escola?
Dia 7 vai ser lançado num preço, tá? Para quem tá na lista de espera tem um descontaço. Queridos, é muito barato. É muito barato. Uma escola. Hoje uma escola é 3 mil, 4 mil reais, uma escola nessa dimensão. Você não tem noção o que eu estou fazendo por você. Então, o pessoal vai entrar em contato, você faça a sua inscrição. A partir do dia 7, entra já na plataforma. Lá na plataforma, eu dei de bônus o seminário de restauração e cura, né? É restauração e libertação sexual. Já tá lá na plataforma para vocês verem da escola, quem já se inscreveu, amém? E pega a visão. Dia 7 vai cair as primeiras aulas, certo? Então, que Deus abençoe vocês poderosamente, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Hoje tem culto sobre retaliação. Hoje eu vou ensinar para vocês como desligar a retaliação. Esses contra-ataques do diabo, na verdade, querido, a retaliação é por falta de conhecimento na oração de guerra. Amém? Eu vou ensinar vocês hoje. Que Jesus abençoe você poderosamente todos os dias.